E o Literatos TV está de volta para falar mais sobre easter eggs, os ovos de Páscoa, aquelas mensagens ocultas que nós encontramos em filmes, programas de TV, games, histórias em quadrinhos e livros de nossa predileção. Os easter eggs na televisão funcionam com a mesma lógica dos easter eggs do cinema. No seriado House, por exemplo, os roteiristas frequentemente sugeriam que o polêmico protagonista morava no número 221B da Baker Street, o mesmo endereço do vitoriano Sherlock Holmes. Em Breaking Bad, a constante presença de um ursinho rosa e desfigurado pode simbolizar a decadência física e moral de Walter White. E em Game of Thrones temos o melhor de todos os easter eggs. Colocaram a cabeça de George Bush numa estaca. A HBO teve de se desculpar pela brincadeira. Mas o mais elaborado dos easter eggs foi feito por uma despretensiosa sitcom americana, How I Met Your Mother. No 13º episódio da 6ª temporada, cujo título é Más Notícias, podemos ver uma contagem regressiva discretamente posicionada nos objetos de cena. Conforme o tempo vai passando, os números vão desfilando diante dos nossos olhos. 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38 e assim por diante, até chegarmos ao número 0001, depois do qual ocorre a má notícia do título. Também podemos falar de easter eggs na música. Os compositores adoram esconder mensagens secretas em suas canções. Essas mensagens secretas podem ser trocadilhos, ironias, cacófatos e subentendidos. Dentre dezenas de exemplos nacionais e internacionais, vamos escolher o nosso bom e velho Chico Buarque. Nos tempos da ditadura militar, a censura não deixava os artistas em paz. Muitos deles, por isso, faziam sua crítica em forma de easter eggs. É o caso de Cálice, canção composta por Chico Buarque e Gilberto Gil. Milton Nascimento participou da primeira gravação. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Cálice, cálice! Outra canção que ficou marcada por criticar a ditadura, e agora de maneira mais explícita, foi Apesar de Você, também de Chico Buarque. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você... Parece que os games é que possuem o terreno fértil para os easter eggs. Pergunte a qualquer jogador de Wolverine. Com certeza ele já encontrou a misteriosa escotilha de Lost em alguma parte do jogo. Desde a Idade Média dos videogames, os engenheiros de software se acostumaram a esconder mensagens ocultas pelo caminho. Dizem que o lendário Warren Robinet, já em 1979, plantou o primeiro easter egg dos videogames. Naquela época, a Atari não permitia que os criadores assinassem os jogos. Por isso, Robinet inseriu seu nome numa porta secreta do Adventure, um jogo feito para o console Atari 2600. O easter egg de Robinet ficou tão famoso que acabou sendo citado no romance Jogador Número 1, de Ernest Cline, um romance de ficção científica em que o objetivo do protagonista, claro, é encontrar um easter egg.
Jogador número 1 trata de um futuro não muito distante em que as pessoas vivem conectadas a um universo de realidade virtual chamado Oasis. Quando o excêntrico criador do Oasis morre, as pessoas descobrem que ele deixou um easter egg escondido no jogo. Quem encontrá-lo herdará uma fortuna estimada em bilhões de dólares. Toda a busca por esse prêmio é recheada de referências a games e a cultura pop dos anos 80. Claro que o romance será adaptado para o cinema e Steven Spielberg já confirmou que vai dirigir essa história, que possui as duas coisas que mais têm a ver com ele: ficção científica e anos 80. Se o Spielberg realmente dirigir o Jogador número 1, ele vai ser obrigado a fazer referências sobre o próprio trabalho, pois no romance do Klein nós temos várias citações das obras do Steven Spielberg. Mas aí vale uma pergunta: será que é ético fazer referências sobre o próprio trabalho? Pô, cara, esse livro aqui, ó, que eu publiquei em 2010, ele tá cheio de easter eggs. Em cada página, ou melhor, em cada página... Sim, meus amigos, finalmente chegamos ao que mais interessa para nós aqui do Literatos TV: os easter eggs na literatura. A melhor maneira de se inserir uma mensagem secreta num poema é através de um acróstico, ou seja, certas letras que, se lidas na vertical, encerram uma frase ou uma palavra secreta. Nós temos um belo exemplo de um autor anônimo até hoje, que foi publicado no Rio de Janeiro em 1868. Em 2 de dezembro, dia do aniversário de Dom Pedro II, o Jornal do Comércio estampou em suas páginas um texto exaltando a dignidade e a sabedoria do imperador do Brasil. Os versos diziam o seguinte: ó excelso monarca, eu vos saúdo, bem como vos saúdo o mundo inteiro, o mundo que conhece as vossas glórias. Brasileiros, erguei-vos e de um brado monarca saudai, saudai com hinos, etc, etc, etc. Mas o que parecia ser apenas mais um dos tantos poemas que puxavam o saco do imperador, era na verdade um acróstico. Se lermos apenas as primeiras letras de cada verso na vertical, teremos uma mensagem bem irônica e debochada: o bobo do rei faz anos. É claro que existem acrósticos mais complexos. Vladimir Nabokov, o autor de Lolita, era mestre em arquitetar jogos de palavras. Num de seus contos mais famosos, As Irmãs Vane, parece que falta o final. Eu sentia ter algo lá, amarelados corpos tíbios, intangíveis, transformados em sinais de espíritos, materializando iridescências nebulosas, herméticas. Acrósticos ineptos, radiosas miragens arquitetadas por almas rapaces. Quando uma imagem me enternecia, tateava rastreando outra, mas era uma solteirona yankee brandindo ilusões lamentáveis. Se destacarmos as primeiras letras das palavras que formam o último parágrafo, descobriremos que um fantasma se intromete para garantir a finalização da história. Estalactites de minha irmã, parquímetro meu. Assinado Síbil. Eu registro aqui os meus parabéns ao tradutor do conto, José Rubens Siqueira, que conseguiu manter o acróstico em língua portuguesa. Mas o que significa essa mensagem secreta da Síbil? Só lendo mesmo o texto, que você encontra neste livro aqui, Contos Reunidos de Vladimir Nabokov. Não é à toa que Vladimir Nabokov resolveu terminar um dos seus mais famosos contos com um acróstico. Ele era um grande admirador de Edgar Allan Poe, o mestre da criptografia e das mensagens secretas em contos e romances. A propósito, é a Edgar Allan Poe que pertence um dos acrósticos mais elaborados de todos os tempos. For her this rhyme is penned, whose luminous eyes, brightly expressive as the twins of Leda, shall find her own sweet name. Num primeiro momento, parece que temos apenas um poema romântico.
No entanto, se atentarmos para as regras mais complexas dos acrósticos, descobriremos que existe um nome próprio feminino escondido nos versos. Se destacarmos a primeira letra da primeira linha, a segunda letra da segunda linha, a terceira letra da terceira linha e assim sucessivamente, vamos descobrir o nome de Francis Sargent Osgood, por quem o poeta estava apaixonado em 1846, ano em que compôs o poema. Outros easter eggs da literatura não se valem das regras dos acrósticos, mas são tão complexos quanto. É o que podemos perceber em 2666, de Roberto Bolanho, um dos principais nomes da nova literatura hispano-americana. Logo nas primeiras páginas, quando o narrador fala nos conhecimentos literários de um personagem chamado Manuel Spinoza, podemos ler o seguinte: da literatura alemã só conhecia e mal 3 clássicos. Hölderlin, porque aos 16 anos acreditou que seu destino estava na poesia e devorava todos os livros de poesia a seu alcance. Goethe, porque no último ano do colégio um professor piadista recomendou que lesse Werther, onde encontraria uma alma gêmea. E Schiller, de quem tinha lido uma peça de teatro. O easter egg está na referência feita aos sofrimentos do jovem Werther, de Goethe. Publicado em 1774, o livro é considerado um marco do movimento romântico e, curiosidade, causou uma epidemia de suicídios na Alemanha. Isso significa que em 2666, o tal professor piadista estava sugerindo ao seu aluno que cometesse suicídio para parar de encher o saco. Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma sugestão, se há algum easter egg que nós não citamos aqui, por favor, mande para o nosso e-mail literatostv@furb.br. Procure-nos também no Facebook e vá lá no YouTube, assine o nosso canal, dê um joinha e nos acompanhe. Muito obrigado pela atenção e aquele abraço do Literatos TV.